Oi, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Quero mais uma vez refletir com vocês em um texto sagrado. Eu convido você a ler o texto que se encontra em Jó, no capítulo 42, apenas o versículo 5. E o texto diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A palavra de Deus vai nos dizer que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. Jó já tinha características suficientes para se dizer um homem de Deus, um servo do Senhor. E Jó, ele passa por um baque muito grande, podemos assim dizer. Jó perde seus gados, perde seus filhos, suas filhas, perde terreno, perde todas as suas posses, fica enfermo, entra em paranoia, começa a entrar em conflitos. Ele vai ter um grande diálogo com Deus, um grande confronto, podemos assim dizer, com Deus, né? Um grande embate com Deus, onde ele vai ter uma experiência diferenciada com Deus do que ele já havia tido. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se afastava do mal, mas que ainda não tinha tido uma experiência ao ponto de conhecer o Senhor de verdade. E aí, usando este exemplo de Jó e este versículo, eu pergunto a você que me escuta neste momento: você conhece Deus de ouvir falar? Ou você o vê? Ou seus olhos veem Deus na sua vida, nas suas ações, na criação, no universo? Porque eu tenho a plena convicção que há uma grande diferença. Conhecer alguém de ouvir falar, e aí nós vamos nos basear naquilo que as pessoas falaram dele para nós, ou conhecermos porque nós tivemos uma intimidade com ele, nós tivemos uma convivência com essa pessoa. Há muita diferença. Eu já conheci uma pessoa que antes eu tinha ouvido falar muito nela, né? E aí eu tinha criado na minha mente como que era esta pessoa. E aí quando eu a conheci de verdade, eu vi que ela era totalmente diferente do que eu havia imaginado. Porque eu tinha criado dela uma pessoa, quando na verdade ela era uma pessoa bem diferente. E aí mais uma vez eu lhe pergunto: você conhece a Deus? Os seus olhos veem a Deus? Você conhece a Deus do que você vivenciou? Ou você conhece a Deus pelo que os outros dizem? Você tem as suas próprias experiências com Deus? Ou você sobrevive das experiências dos outros? Você se alimenta diretamente de Deus? Ou você se alimenta do que os outros vivenciaram e do que os outros contam, dos testemunhos dos outros? Porque, irmãos, tem muita diferença você conviver com Deus, você ver a Deus com seus próprios olhos, do que você acreditar em Deus apenas pelo que os outros falam. Eu tenho certeza que Jó passou a ter uma experiência muito maior com o Senhor. Jó passou a ter uma intimidade muito maior com o Senhor. Jó passou a ter uma proximidade muito maior. Jó passou a ver Deus de uma forma totalmente diferente, porque ele passou a ver com seus próprios olhos. Não crie Deus o personagem que você ouviu falar desde criança. Não crie de Deus um personagem que você elaborou baseado nas experiências de outras pessoas. Tenha você as suas próprias experiências com Deus. Viva você as suas próprias experiências com Deus. E assim veja-o na sua vida e em todas as coisas. Com certeza, andar com Deus pela experiência vivenciada com Ele é muito melhor do que vivenciar as experiências dos outros.
Não estou dizendo que não é edificante, não estou dizendo que não é importante ver as experiências dos outros. É sim, isso serve para fortificar a nossa fé, isso serve para nos servir de fato como exemplo. Mas nós precisamos viver as nossas experiências com Deus. Nós precisamos ver a Deus. Nós precisamos ir a Deus. E como que nós fazemos isso? Através das Sagradas Escrituras e através de uma vida de oração. Leia a palavra de Deus. Não se alimente apenas do que os outros dizem, mas você mesmo busque conhecer a Deus. Busque reconhecer Deus. Busque ser íntimo de Deus. Tenha uma vida prática de oração. Viva uma vida ativa de oração. Certo? Não se baseie na vida de oração de outras pessoas. Não seja apenas um pedinte de oração, de pedir que orem por você, de que orem pela sua família, de que orem pelas suas causas, mas você mesmo precisa orar. Entender que a sua oração tem o mesmo peso da oração de qualquer outra pessoa. Entender que Deus ouve as nossas orações da mesma forma e que não é porque fulano orou que ele tem mais fé, que fulano é um vaso cheio, de que fulano é um homem de Deus, que Deus vai ouvir a oração. Não. O que importa na sua oração é você estar quebrantado e ter o coração contrito diante do Senhor, falando a verdade e sendo sincero com Deus, entendendo que Deus vai realizar aquilo que Ele quiser, segundo os propósitos que Ele tem para as nossas vidas. Encerro dizendo, veja a Deus. Não viva a sua fé, não alimente a sua fé, não alimente o seu cristianismo, a sua caminhada cristã, apenas no que os outros falam de Deus. Mas você precisa conhecer a Deus. Você precisa andar com Deus. Você precisa ter as suas experiências com Deus. Seja você uma pessoa que tem acesso livre a Deus, porque Cristo estabelece isso por nós. Quando Ele vem e morre em nosso lugar, Ele serve de ponte, de ligação entre o homem e Deus. Cristo é aquele que nos liga diretamente a Deus. Então vá você a Deus e tenha você as suas experiências com Deus. Viva baseado e pautado nas suas experiências com Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos vivenciar experiências únicas com Deus, Criador de todas as coisas. Fique com Deus. O meu abraço.